Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Dia de mais um jogo do Atlético pra gente encerrar de vez esse primeiro turno. Dessa vez o Atlético vai até Belo Horizonte enfrentar a equipe do América Mineiro. Provavelmente estaremos lá, tá? É uma chance muito grande ter uma formatura nessa madrugada de sábado para domingo. A ideia é dormir um pouquinho e já me mandar de Barbacena para Belo Horizonte. Vamos ver se vai ser possível. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo, né? Que eu acho que, assim, o que eu imagino desse jogo, e eu entendo o torcedor do Atlético ter as piores impressões e as piores expectativas possíveis para um jogo como esse. Mas o que eu pessoalmente imagino? Eu imagino um jogo muito próximo o que foi o jogo contra o Volta Redonda. Óbvio que o América é mais time que o Volta Redonda, mas vai ser um Atlético que vai encontrar um time que gosta de ficar com a bola. E eu acho que isso é uma ótima notícia mediante ao cenário que o Atlético se sente mais confortável, porque apesar do segundo tempo do jogo contra o Volta Redonda ter sido um segundo tempo trágico, apesar do segundo tempo contra o Volta Redonda ter sido um segundo tempo totalmente abaixo da média, totalmente abaixo das expectativas, o primeiro tempo foi muito bom. Um primeiro tempo que o Atlético conseguia atrair o time do Volta Redonda e sair em transição, que é exatamente o contexto que eu vejo esse Atlético mais confortável, que é exatamente o contexto que eu vejo esse Atlético se sentindo mais à vontade. Então, acho que também pela necessidade de resultado do América, pressão que a diretoria do América ela traz para esse momento da Série B, até porque a gente fala de um time que escuta constantemente relatos do seu presidente detonando os jogadores. Eu acho que o América vai tentar tomar iniciativa, é um time que tem essa característica natural um pouquinho mais ofensiva. Aí o Atlético vai ter que usar as armas para encontrar essas transições, como encontrou contra o time do Volta Redonda. Ficou muito claro que o Atlético já recuperava a bola e já pensava em acelerar, já recuperava a bola e já pensava em acelerar. Isso tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? O lado positivo foi que o Atlético fez um ótimo primeiro tempo. O lado negativo foi um Atlético que, quando desestabilizou, o Atlético pensava tanto em acelerar que não oferecia linhas de passe. Então a gente toma 2 gols por tentar calcular o passe ideal, de repente perde a bola e a gente acaba sofrendo gol. Então, assim, é para ter esse jogo de transição, é para ter esse jogo mais direto, é para ter esse jogo mais vertical, mas também é para ter cuidado e entender que até esse jogo vertical ele precisa de associações, até esse jogo vertical ele precisa de troca, ele precisa ser um pouquinho mais elaborado, não é só levantar a cabeça, dar um bico para frente e tentar buscar os jogadores atacando espaço. Existe uma chance, até onde eu apurei, do Atlético jogar sem centroavante, tá? Jogar com Mendonça como camisa 9, vamos ver se vai ser uma realidade ou não. Não acho que seja um jogo que combine com o Allan Kardec. Não acho. O Allan é um cara muito mais posicional, um cara muito mais fixo. Acho que o Allan é um jogador que tem muita capacidade de encontrar situações de finalização quando você está naquele ataque contra a defesa. Então, mesmo que a gente opte jogar com o centroavante, acho que, por exemplo, já que está aí, bota para jogar, é um jogo para o Viveiros, mas gosto da ideia do Mendonça sendo esse ponto de velocidade mais perto dos zagueiros, né? Ou seja, o América sobe as linhas, você tem essa capacidade de botar o seu 9 para correr nas costas dos jogadores do América. Outros pontos que acho que a gente pode avaliar é pensar em como a gente vai substituir o Esquivel, se vai ser o Léo Derick ou se vai ser o Tevez pela ala. Torcida do Atlético pede loucamente a entrada do Léo Derick. E acho que até com uma certa justiça, tá? Não vou chegar aqui e falar pra vocês que o Léo Derick, ele não mereceria ao natural uma oportunidade ali na ala do Atlético. Acho que no último jogo fazia até algum sentido, porque a gente tinha um bloco muito baixo, então não tinha profundidade. Mas como a gente imagina que o América vai subir linhas, como a gente imagina que vai ter espaço para correr nas costas dos jogadores do América, acho que o Léo Derick é um encaixe natural, assim como a gente falou do Viveiros, do Mendonça, jogando um pouquinho mais à frente, jogando nesse comando de ataque. Acho que o Atlético tem que pensar num time de boas válvulas de escape, sabe? Acho que o Mendonça, seja como centroavante, seja como segundo atacante naturalmente, já é uma boa válvula de escape.
O próprio Cauã, eu acho que se sente muito confortável sendo esse jogador que o Atlético procura para buscar a transição. E se a gente pegar o próprio jogo contra o Volta Redonda, alguns jogadores se comportaram muito bem quando o Atlético conseguiu fazer essas transições, né? Acho que o Zapelli se comportou muito bem. Se você for parar para pensar, o Patrick participa dos 2 gols. Então, um Atlético que foi agudo, um Atlético que foi muito interessante, assim, né? E acho que é uma tônica pro restante da Série B, tá? Eu acho que não é só para esse cenário, não. Acho que o Atlético, se quiser subir, se ainda tiver alguma ambição de acesso, acho que é muito mais para jogos de transição do que para jogos, podemos dizer assim, mais posicionais. A gente tem alguns detalhes interessantes também, né? Que são alguns retornos e possibilidades que a gente ganha. A possibilidade do Benavides é uma delas. O Gaston Benavides fica à disposição. Acho que é um jogador que assim, tudo indica que não vai começar a titular, mas acho que é um jogador que, se a gente abrir o placar, ele tem tudo para ajudar a gente a segurar a bola, tem tudo para ajudar a gente, fazer o jogo correr, fazer o jogo acontecer de uma maneira um pouquinho mais elaborada. É um cara que tem um bom toque, é um cara que tem boa capacidade técnica, é um cara que tem boa capacidade de construção de jogo. Então, assim, matar o jogo com a bola ao nosso favor, até, quem sabe, entrando ali como terceiro zagueiro, com um pouquinho mais de qualidade de saída de bola, fazendo uma dupla com o Cauã, como muita gente sonha. Enfim, o Benavides tem um leque muito interessante de opções de como ser utilizado. E a gente tem o Isaac, né? O Isaac, eu gosto da notícia, tá? Até pensando nesse modelo de jogo, de transição, até pensando no jogo de mais aceleração, o Isaac, ele é uma... Pra mim, ele é uma ótima alternativa, sabe? Um jogador que tem um pouquinho de uma característica que o Atlético não tem, né? Que é o drible. O Isaac, ele adiciona drible ao jogo. E o drible do Isaac não é um drible por driblar. Eu acho que muita gente tinha uma impressão errada do Isaac, tanto que, se você for parar para prestar atenção, o Isaac participa de gol contra o Criciúma, participa de gol contra o Paysandu, participa dos 2 gols contra o CRB. Uma das poucas vitórias, 3 de poucas vitórias que o Atlético teve na Série B, tiveram o toque do Isaac, tiveram a influência do Isaac. Então, eu acho que esse jogador que tem drible, mas tem objetividade, tem drible, mas abre o campo a partir do drible, isso gera situações de finalização, tem drible, mas também pressiona bem, também consegue boas jogadas de associação. Então, eu gosto muito do Isaac, a gente deve fazer um vídeo exclusivo falando dele. Óbvio que tá difícil a gente ter qualquer tipo de expectativa com o Atlético. Óbvio que tá difícil a gente ter qualquer tipo de ponto de cobrança, no sentido de ver esse time jogando muito. Tentar salvar a temporada. No final das contas, é tentar salvar a temporada. No final das contas, é tentar melhorar um cenário que, nesse momento, ele é muito complicado, mas foi o que a gente falou, foi o que a gente conversou, né? Naquele vídeo dos 88% de chance de não subir. Nesse momento, 88% de chance. Daqui a pouco pode ser menos, e daqui a pouco pode ser menos, e daqui a pouco pode ser menos, e daqui a pouco pode ser menos. Depende só do Atlético ganhar jogos. E seria muito interessante a gente entrar no retorno com uma vitória, né? 29 pontos, a gente não, pelo menos não aumenta a distância que a gente tem do G4. Quem sabe até diminui um pontinho ou outro para tentar fazer um segundo turno mais efetivo e tentar fazer um segundo turno onde a gente não consiga chegar na zona que a gente sempre quis estar, que é essa zona de pontuação mais alta entre os melhores times da competição. Valeu, meu pessoal. Aviso a vocês, se conseguir no jogo, a ideia é essa, nesse momento a ideia é essa. Espero que dê certo. Valeu? Tamo junto, é nóis.